Olá, seja muito bem-vindo. É uma alegria estar com você em mais um vídeo desfrutando da sua companhia. A princesa da vida real que você vai conhecer hoje é Maria Amélia Luísa Helena de Orleans. Foi uma princesa francesa, esposa do rei Carlos I, última rainha consorte de Portugal e Algarves, de 1889 até a morte do marido em 1908. Era filha do príncipe Felipe, conde de Paris, pretendente ao trono francês, e de sua esposa, a princesa Maria Isabel. Mas antes de conhecermos toda essa história, eu peço aquele like incentivo, faça sua inscrição, maratone, tem muito conteúdo para você assistir por aqui. Compartilhe nossos vídeos, recomende o nosso canal, nos ajude a crescer. E vamos à nossa história. Nossa princesa nasceu em Twickenham, em 28 de setembro de 1865, durante o exílio da família na Inglaterra. Dona Amélia era a filha primogênita de Luís Filipe, o conde de Paris, neto do último rei da França, Luís Filipe I, e, como tal, pretendente ao trono francês, e de Maria Isabel de Orleans, infanta da Espanha, filha de Antônio, duque de Montpensier. Através de sua irmã Luísa, Dona Amélia é tia-avó do rei emérito Juan Carlos I da Espanha. Dona Amélia passou parte da infância na Inglaterra, onde nasceu devido ao exílio a que sua família estava sujeita desde que Napoleão III assumira o trono da França em 1848, o que se manteria após o plebiscito e consequente subida ao trono como imperador de Napoleão III. Somente após a queda do Império, em 1871, os Orleans puderam regressar ao país. A princesa teve então a esmerada educação reservada à realeza, embora o seu pai apenas fosse pretendente à coroa. Era uma jovem encantadora e culta, admiradora de ópera e teatro, era leitora compulsiva da melhor literatura da época, chegando a corresponder-se com seus autores favoritos. Além disso, possuía dotes nada básicos para a pintura. Dona Amélia teve uma adolescência com prerrogativa real, vivendo em palácios, viajando de visitas aos seus parentes reais na Áustria e em Espanha. Tudo parecia talhado para que ela se casasse com o herdeiro de uma coroa europeia, sendo que as mais óbvias seriam uma união com a família imperial austríaca ou com a família real espanhola, ficando mesmo frustrado o noivado com o arqueduque Francisco Ferdinando da Áustria, por oposição do chanceler todo-poderoso Otto von Bismarck. Jovem, de uma beleza ligada a uma família de grandes tradições, não seria difícil conquistar a atenção de casas reais da Europa, procurando um casamento com príncipes herdeiros ou não dos seus estados. No entanto, havia que transpor algumas barreiras, como a religião, que a afastou da casa real inglesa e de algumas casas reais alemãs. Havia ainda obstáculos de natureza política, o que era forçoso atender. O matrimônio de Amélia de Orleans com o príncipe real Carlos, duque de Bragança, ocorreu após falharem várias hipóteses de uma união com a família imperial austríaca e a família real espanhola. De férias em Paris, Dom Carlos, príncipe real de Portugal e duque de Bragança, que procurava uma esposa, foi apresentado a Dona Amélia. Quando viu Dom Carlos, seu futuro marido, pela primeira vez, em 1886, deparou-se com um jovem de ar afável, cujo rosto, enquadrado por bonitos caracóis louros, ainda se encontrava muito próximo da infância. Ele parecia cheio de vida e alegria, seguro de si em todos os aspectos. Tinha também a paixão pela caça. O encanto foi mútuo. O pedido oficial foi realizado por Dom Carlos ao conde de Paris a 6 de fevereiro de 1886.
Apesar do casamento arranjado, Amélia e Carlos apaixonaram-se um pelo outro. A 18 de maio de 1886, a futura Duquesa de Bragança partiu de França. Foi encarada pelo governo francês como uma afronta a somar o fato incômodo de verem uma princesa da França casar com o herdeiro do trono de Portugal, desde sempre um inimigo. No dia seguinte, em 19 de maio, às 5 horas da tarde, a princesa conheceu a corte de Lisboa, que estava à sua espera. Dizem que terá descido do comboio com o pé esquerdo e que no país do fado esse acontecimento haveria de marcar o seu destino. Foi bem recebida pelos sogros, o rei Dom Luís I e a rainha Dona Maria Pia. O casamento foi celebrado no dia 22 de maio de 1886, na igreja de São Domingos, e grande parte do povo lisboeta saiu às ruas para acompanhar a cerimônia. O casamento foi acompanhado pela multidão que saiu às ruas de Lisboa para acompanhar o cortejo nupcial. Acerca da sua noite de núpcias, afirmou, abre aspas, meu marido soube vencer a minha timidez com palavras e carícias tão pacientes quão delicadas, fecha aspas. Depois do casamento, Dona Amélia e Dom Carlos partiram para uma idílica lua de mel, que teria por cenário a romântica Sintra. O primeiro ato oficial da Duquesa de Bragança foi acompanhar o marido a Londres, às cerimônias do jubileu de 50 anos de reinado da Rainha Vitória do Reino Unido, em representação do rei Dom Luís I, tendo causado grande impacto pelas suas feições, verdadeiramente de princesa, e também pela sua personalidade. Dona Amélia seria a única das princesas convidadas a ver o seu retrato estampado nas páginas do diário inglês The Graphic. O duque e a duquesa de Bragança mudaram-se para sua nova residência, o Palácio de Belém, onde nasceriam os dois filhos, Luís Filipe e o futuro Manuel II de Portugal. Também tiveram uma filha, Maria Ana, nascida em 14 de dezembro de 1887, mas morreu poucos momentos após nascer. Tendo os jovens príncipes uma infância feliz e sem sobressalto, aos cuidados de uma mãe extremosa, de uma cuidadosa dama de companhia e da carinhosa Calita, a aia. Por vontade da rainha Dona Amélia, os jovens príncipes convivem com outras crianças da sua idade, filhos das mais nobres famílias do reino. Uma cuidada e rigorosa educação revelou as qualidades inatas dos príncipes, mas despertou-lhes também a cordialidade, a amabilidade e mesmo a bondade para com os outros, atributos de que haveriam de dar provas muito frequentemente. É bem conhecida a sua difícil relação com a sogra, a rainha Maria Pia, esposa do rei Dom Luís. No seu dizer, era uma mulher gastadora por natureza e não passava um dia sem arranjar uma ou várias ocasiões para esbanjar somas consideráveis, sob o olhar de uma população espantada. Em outubro de 1889, com a morte do sogro, Amélia, com apenas 24 anos, tornou-se rainha de Portugal. Em novembro, nasceu seu filho Manuel. Contudo, o reinado de seu marido, Dom Carlos I, enfrentava crises políticas, tais como o Ultimato Britânico de 1890 e a insatisfação popular. Em janeiro de 1891, no Porto, houve uma pequena rebelião republicana, mas foi sufocada. Como rainha, porém, Amélia desempenhou um papel muito importante. Com sua elegância e caráter culto, influenciou a corte portuguesa, interessada pela erradicação dos males da época, como a pobreza e a tuberculose. Fundou dispensários, sanatórios, lactários populares, cozinhas econômicas e creches, demonstrando assim o seu interesse pelo bem-estar da população portuguesa. Todavia, suas obras mais conhecidas
são as fundações do Instituto de Socorros a Náufragos, em 1892, do Museu dos Coches Reais, em 1905, do Instituto Pasteur, em Portugal, Instituto Câmara Pestana e da Assistência Nacional aos Tuberculosos. Como mãe, a rainha soube dar uma excelente educação aos seus dois filhos, alargando-lhes os horizontes culturais em uma viagem pelo Mediterrâneo a bordo do iate real Amélia, mostrando-lhes as antigas civilizações romana, grega e egípcia. A rainha foi sempre o braço direito del rei, Dom Carlos, que incansavelmente acompanhou sempre nas suas viagens de estado. Gostava de se misturar com o povo em procissões religiosas, conversar com as varinas, vivenciar a degradação dos pobres que se arrastavam pelas ruas da cidade, o que redobrava a sua ânsia de lutar contra este mal social. Quando a família real regressava de Vila Viçosa, em 1º de fevereiro de 1908, o rei, Dom Carlos, e o seu filho e príncipe herdeiro, Dom Luís Filipe, foram alvejados e mortos no terreiro do Paço. A sua reação no momento do regicídio foi brandir o ramo de flores que trazia na mão e gritar com um dos regicidas para que recuasse, imagem que fez capa de jornais em toda a Europa. O regicídio de 1908 lançou-a num profundo desgosto, do qual Dona Amélia jamais se recuperou totalmente. Retirou-se então para o Palácio da Pena, em Sintra, não deixando, porém, de procurar apoiar por todos os meios o seu jovem filho, o rei Dom Manuel II, no período em que se assistiu ao degradar das instituições monárquicas. Na madrugada de 4 para 5 de outubro de 1910, Dona Amélia estava na Pena, em Sintra, quando foi arrancada ao sono por uma galopada diabólica. A família real estava disseminada pelos arredores de Lisboa, a rainha Maria Pia no Estoril, Dom Manuel II no Palácio das Necessidades e Dom Afonso, irmão de Dom Carlos, em Cascais. O cavaleiro era o chefe da casa militar, que a informou da Revolução e do desenrolar dos acontecimentos. A implantação da República estava iminente. No dia seguinte, partiram em direção ao exílio, perante o olhar de pescadores e camponeses que assistiram do alto da falésia na praia da Ericeira. Após a implantação da República Portuguesa, em 5 de outubro de 1910, Amélia seguiu o caminho do exílio com o resto da família real portuguesa para Londres, na Inglaterra. Depois do casamento de Dom Manuel II com Augusta Vitória, a rainha passou a residir em Château de Bellevue, perto de Versalhes, em França. Em 1932, Dom Manuel II morreu inesperadamente no mesmo subúrbio londrino onde a sua mãe tinha nascido. Durante a Primeira Guerra Mundial, trabalhou na Cruz Vermelha, o que lhe valeu uma condecoração pelo rei Jorge V da Inglaterra. Em 1940, os soldados alemães ocuparam a sua casa. Salazar pediu que o palácio fosse considerado território português e convidou-a a refugiar-se em Portugal. Dona Amélia respondeu, abre aspas, na minha desgraça, a França acolheu-me. Não a abandonarei na desgraça dela. Fecha aspas. Em 1938, deu uma entrevista a um jornalista do jornal O Século, Leitão de Barros, onde falou sobre a sua vida em Portugal. Em 1945, Dona Amélia visitou Portugal a convite de Salazar, 35 anos depois de partir para o exílio. Regressou à França, não sem antes ter recebido uma despedida muito afetuosa por parte das entidades oficiais e de pessoas do povo que enchiam as estações de Santa Apolônia. No momento em que o comboio se preparava para partir, ela soltou um grito: Viva a Portugal! Viveu ainda mais 6 anos desgostosa, saudosa e queixando-se de solidão. Recordou a viagem que fez quando foi para Portugal para se casar com Dom Carlos
enquanto passava a mão pelo colar de 661 pérolas que o mesmo lhe havia oferecido. Abre aspas. Venho em busca de reconciliação com um país que me tirou mais do que me deu. Fecha aspas. Ela visitou o Palácio da Pena, mas não foi capaz de regressar à Vila Viçosa, nem à Igreja de São Domingos, onde se casou. Em 1949, ela fez um adendo ao seu testamento e deixou a totalidade dos bens que possuía em Portugal ao seu afilhado Duarte Pio, a pedido de Salazar. No dia 25 de outubro de 1951, a rainha Dona Amélia faleceu na sua residência em Versalhes, aos 86 anos, após 41 anos e 20 dias de exílio, em consequência de um fatal ataque de uremia, falecendo às 9h35 da manhã. Algumas das suas últimas palavras terão sido, abre aspas, quero bem a todos os portugueses, mesmo aqueles que me fizeram mal. Levem-me para Portugal. Adormeço em França, mas é em Portugal que quero dormir para sempre. Fecha aspas. Entre suas últimas palavras encontram-se também a frase: sofro tanto, Deus está comigo. Adeus, levem-me para Portugal. O corpo da rainha foi então traslado pela fragata Bartolomeu Dias para junto do marido e dos filhos no Panteão Real da dinastia de Bragança, no mosteiro de São Vicente de Fora. Esse foi o seu último desejo na hora da sua morte. O funeral teve honras de Estado e foi visto por grande parte do povo de Lisboa. Nasceu e morreu no exílio, por imperativo político que conduziu ao banimento da família de Orleans em França e, anos mais tarde, ao da família de Orleans Bragança em Portugal. Uma inscrição gravada na arca tumular sintetiza o drama desta senhora, nem sempre compreendida pelos homens do seu tempo e não muito referida nos dias de hoje. Aqui descansa em Deus Dona Amélia de Orleans, rainha no trono, na caridade e na dor. Algumas fontes defendem que Dona Amélia teve uma relação homossexual, embora essas informações não sejam amplas e não foi possível saber o quão fidedignas são. Segundo eles, defendem que Amélia de Orleans, a última rainha de Portugal, viveu uma relação lésbica com Josefa de Sandoval e Pacheco, que era condessa de Figueiró, na época conhecida como Pepa Sandoval. Dona Josefa de Sandoval e Pacheco era a quinta condessa de Figueiró, tendo sido a dama camarista da rainha Dona Amélia. Josefa de Sandoval e Pacheco foi dama camarista da rainha Dona Amélia ao longo de 25 anos, tendo-a acompanhada mesmo no exílio, no que parece ser somente um rumor de fofoca. Terminamos assim a história de Dona Amélia. Espero você nos comentários para me dizer o que achou do vídeo e dessa história. Nos vemos por lá. Obrigada pela sua companhia.